Há 5 milênios, o Egito era governado por um faraó e protegido pelos deuses. A matemática teve suas origens nesta terra onde um grande rio cruzava o deserto árido. Os antigos egípcios desenvolveram métodos matemáticos para medirem a terra e tributá-la. Sua civilização foi construída com geometria em seu alicerce. Esse novo campo da matemática trouxe ao mundo uma nova civilização em uma terra renascida a cada ano. Matemática e o início da civilização. Atenas é o 6º destino turístico mais popular do mundo. O que os visitantes procuram nessa cidade não é o presente. Assim como eu, eles procuram um estado antigo que prosperou 2.500 anos atrás. Os ancestrais dos gregos de hoje estavam ansiosos para aprender coisas novas. E nessa busca, não relutavam de forma alguma em aceitar outras culturas. Eles absorveram totalmente os hábitos e conhecimento de outras culturas, incorporando-as em sua própria e criando uma nova cultura. Hoje, nós seremos apresentados a uma região e a um livro. Muitas pessoas que viveram durante esse período curto, porém dinâmico, tentaram entender as coisas que não eram visíveis ao olho humano. E elas registraram suas descobertas em um livro importante. O conteúdo do livro tem sido lido repetidamente há 2.000 anos. Eu o li, e você provavelmente também o leu. Neste instante, eu entrei na alma da civilização ocidental. Dizem que a origem da cultura ocidental reside na Grécia Antiga. A Grécia Antiga que estou procurando não é por suas estruturas inigualáveis, mas por sua essência. E essa essência pode ser encontrada nesta biblioteca. Lemos muito sobre os antigos gregos. Aprendemos bastante sobre Sócrates, Platão, Aristóteles e a mitologia grega. Mas o livro mais lido não está entre eles. Ele é este livro. Os Elementos de Euclides foi o livro de matemática do rei daquela época.
Ptolomeu I, um governante do Antigo Egito, foi solicitado para aprender não somente lógica, ética e filosofia, mas também matemática. A matemática era um assunto particularmente importante para o rei. Seu professor havia chegado. Ele é o autor de Os Elementos, um grego chamado Euclides. Mas por que o grande rei do Egito precisa aprender matemática? À primeira vista, Os Elementos é cheio de diagramas desconhecidos. É interessante saber que o rei tinha a incumbência de aprender tudo isso. Aqui, encontrei o primeiro diagrama que responde às perguntas que levantamos. Este homem viveu no mesmo período que Buda, Confúcio e Lao Tzu. Pitágoras era um profeta e um místico. Ele era conhecido como aluno do filósofo Tales. Ele viajou pelo Egito e Babilônia durante mais de 20 anos, antes de voltar a Samos, sua cidade natal na Grécia. Ele questiona: do que este mundo é feito? Estudiosos da Grécia Antiga estavam ansiosos para descobrir teorias que explicariam o significado oculto dos objetos. O próprio Pitágoras fez uma longa viagem para encontrar as respostas a essas perguntas. No meio do deserto egípcio, havia uma estrutura gigantesca construída 2000 anos antes, até mesmo mais antiga que o Partenon em Atenas. O que Pitágoras presenciou naquela época não é o que vemos hoje. As pirâmides eram estruturas esplêndidas que refletiam a luz do sol em um dos lados. Mas esse grego errante viu algo no qual os egípcios não estavam interessados. Era uma simples figura que transcendia a magnificência das pirâmides. O gigantesco triângulo retângulo da pirâmide é igual a este pequeno triângulo retângulo. Os egípcios sabiam a proporção necessária para criar um triângulo retângulo. 3 por 4 por 5. Como estes números podem criar um triângulo retângulo? Pitágoras viu algo ainda mais incrível na Babilônia. Esta tábua babilônica contém uma série de números. Vamos escrever esses numerais cuneiformes da maneira moderna. 119, 169, 3.367, 4.825. Estes eram números além de 3, 4 e 5,
que formavam os triângulos retângulos. Os triângulos retângulos consistem de várias combinações de 3 números. Mas por que certos números dão certo e outros não? Pitágoras encontrou pistas em Samos, sua cidade natal na Grécia. Samos é uma pequena ilha localizada no sudeste da Grécia. O nome Pitágoras ainda é motivo de tanto orgulho que o porto de Samos recebeu o nome dele. Hoje em dia, este lugar de 50 mil habitantes é um ponto turístico secundário, mas há muito tempo foi o principal centro comercial da Grécia Antiga. Pitágoras saiu de Samos como um desconhecido, mas voltou como uma pessoa famosa por toda a Grécia. Isso foi graças ao triângulo retângulo sobre o qual todos aprendemos. A famosa fórmula principal do triângulo retângulo possui o nome dele, o Teorema de Pitágoras. Mas os egípcios e babilônicos já sabiam dessa proporção. Então por que ela recebeu o nome de Pitágoras? Que música linda! E neste instrumento encontra-se um indício. Mesmo em casa, Pitágoras continuou a investigar os números que encontrou no Egito e na Babilônia. Este homem da Grécia Antiga adorava pensar. Ele nunca desistiria. Um dia, ele ouviu sons vindos da oficina de um ferreiro enquanto passava por ela. Era um som que ele sempre detestou. Mas naquele dia em especial, ele se deu conta de que estava gostando. O que tornou aquele som agradável naquele dia, quando ele geralmente sentia o contrário? A temperatura do fogo? Um metal de material diferente? O que foi que criou a diferença? O segredo estava no comprimento. Eram os números de beta e gama, 2 e 3. O comprimento dos números 2 e 3 que Pitágoras descobriu eram as notas dó e sol. Elas criavam um intervalo perfeito na música com uma distância de 5 notas. Dois e 3. Em outras palavras, a proporção de 2 para 3 podia transformar qualquer coisa em harmonia. Pitágoras prosseguiu com sua descoberta. Se 2/3 podiam produzir harmonia, então 2/3 dos 2/3 anteriores também poderiam ser harmoniosos.
Uma linha e 2/3 daquela linha iam criar harmonia. Com base nessa teoria, Pitágoras continuou a encontrar sons harmoniosos. Estes são os sons criados ao seguir progressivamente cada corda, tocando 2/3 da corda anterior. Nós as colocamos em ordem diferente. Nós as deixamos mais longas usando a mesma proporção de comprimento. Vamos ouvir de novo? Foi assim que as 7 escalas que conhecemos hoje foram criadas. Pitágoras, por fim, veio a descobrir o segredo do que cria a harmonia. A música é um tesouro infinito, nos levando a um mundo fantástico. Antes da era de Pitágoras, pensava-se que a música fosse uma maravilha que se criou sozinha. Mas nossa busca pelas origens desse pensamento nos levou a uma proporção especial de números. Em outras palavras, uma proporção harmoniosa de números. Essa proporção harmoniosa de números inteiros encontrada nas notas musicais só existe na própria música? Pitágoras encontrou a resposta para essa pergunta antiga. O mundo é composto de proporções de números inteiros. Pitágoras causou grandes problemas em uma sociedade grega que estava determinada a encontrar os princípios, como água e terra, que governavam o mundo. Os números invisíveis compuseram essa criação. Pitágoras tinha convidado os gregos a entrarem nesse mundo espiritual. Ele descobriu a relação entre os números que viu no Egito e na Babilônia. Essa foi a relação dos 3 lados de um triângulo retângulo. Hoje em dia, a chamamos de Teorema de Pitágoras. Sejam grandes ou pequenos, sejam na terra ou no mar, todos os triângulos retângulos do universo seguem o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a soma do quadrado de A mais o quadrado de B é igual ao quadrado de C. Em outras palavras, se você somar a área dos quadrados dos lados A e B, você terá uma área igual ao quadrado do lado C. Todos os triângulos retângulos no mundo correspondem a essa fórmula. Os números que Pitágoras viu no Egito e na Babilônia eram esses números. Não é exagero dizer que a matemática começou com Pitágoras. O motivo de nos lembrarmos de Pitágoras é que ele criou leis através de provas. Os egípcios e babilônicos sabiam da existência desses números especiais, mas não sabiam das leis por trás deles. Mas, graças a Pitágoras, a matemática foi infundida com uma essência.
E o triângulo retângulo pertencerá a ele para sempre. Você pode encontrar esse mar magnífico andando em qualquer lugar da Grécia. Apesar de um arquipélago de quase 1.400 ilhas formarem a maior parte do país, a filosofia de Pitágoras espalhou-se pela Grécia. Vamos viajar de volta a um século após essa época. Esse jovem, lendo atentamente um texto, é Hippasos. Ele foi um seguidor da filosofia pitagórica. Ele resolutamente seguiu a fé de Pitágoras e tornou-se um seguidor, mas levantou algumas perguntas preocupantes. Uma de suas preocupações era relativa ao triângulo retângulo, a façanha mais admirável de Pitágoras. Membros da escola pitagórica usavam roupas muito brancas. Eles sempre discutiam filosofia e os resultados de suas pesquisas. Debatiam unanimemente contra seus oponentes. Eles se atinham com determinação à crença de que o mundo era formado pela proporção de números inteiros. Hippasos era um desses devotos. Nesse dia, Zeno de Eleia se envolveu em um debate tempestuoso. Ele atacava a teoria do número inteiro defendida por Pitágoras. Vamos ouvir o que ele dizia. Aquiles e uma tartaruga estão apostando uma corrida. Se a tartaruga começar a alguns metros de vantagem, Aquiles jamais a ultrapassará. E por que isso? Aquiles alcança o ponto em que a tartaruga está. A tartaruga corre adiante enquanto ele a alcança. Aquiles diminui a diferença outra vez. Mas enquanto isso, a tartaruga adiantou-se. Nesse ritmo, Aquiles jamais ultrapassaria a tartaruga, de forma alguma. Zeno atacou a teoria do número inteiro de Pitágoras dessa forma. O desafio foi lançado. Os pitagóricos o aceitariam? Os discípulos de Pitágoras não podiam contestar Zeno, o que era natural naquela época. Os argumentos de Zeno continham a noção de infinito, que era um conceito tão complicado que não se desenvolveu de verdade até o século XIX depois de Cristo. A escola pitagórica era liberal o suficiente para admitir a participação de mulheres, mas ele queria manter a confidencialidade. Deste modo, seus membros fizeram um voto de não revelarem seus conhecimentos para o mundo. Quando difundiram seus resultados, não foi como indivíduos, mas usando o nome da escola. A crença de Pitágoras de que o mundo era composto da proporção de números inteiros era um objeto absoluto da fé aplicado em todo o universo. Não era irracional dizer que a natureza desse grupo era religiosa, até mesmo parecida com um culto. Hippasos também fez um voto de silêncio. Não podia trair a confiança deles. Além disso,
ele foi responsabilizado por uma verdade que não podia ser aceita pelos outros discípulos. O Teorema de Pitágoras afirma que a soma dos quadrados de A e de B é igual ao quadrado de C. Mas se o valor de A e B fosse 1, qual seria o valor de C? Em outras palavras, qual seria o número se seu quadrado fosse 2? Precisamos descobrir esse número. A resposta está localizada em algum lugar entre 1 e 2. 1.4, 1, 4, 2. Eles acharam que poderiam descobri-lo se continuassem restringindo. Mas Hippasus percebeu que o número não existia. E isso significaria a destruição no mundo de Pitágoras feito de números inteiros. O que Hippasus havia descoberto era um novo número que até então não existia. Era a raiz quadrada de 2. É um número irracional. Hippasus viu um mundo que transcendeu aquele de Pitágoras. E agora seus amigos discípulos estavam atrás dele. Foi ele que violou as leis sagradas. Às vezes, uma era não pode aceitar a verdade que rompe os laços de seu senso comum. Seus amigos não poderiam deixar aquilo daquele jeito. A verdade o levou à beira do precipício. Por sua transgressão, dizem que os discípulos de Pitágoras mataram Hippasus afogado. Mas a descoberta do pobre Hippasus sobrevive há muito tempo. Hippasus provou que o valor da raiz quadrada de 2 não podia ser expressa com nenhum número existente naquela época. Isso significava a existência de um conjunto de números totalmente novo. Mas como é que Hippasus sabia que o mundo dos números invisíveis existia? Isso foi possível graças ao poder das provas. Do que é feito este mundo? Os gregos debatiam esse assunto de forma impetuosa. Alguns diziam água, outros diziam fogo. Os argumentos levaram a mais argumentos. Os gregos, que discutiam verbalmente, criaram seu próprio estilo narrativo. Isso levou ao que é chamado de provas. A prova veio da matemática, que naquela época era a geometria. A história da geometria se origina dos pontos. Sem uma definição de um ponto, a geometria não poderia seguir adiante. Chamamos isso de ponto. Mas se ele for aumentado, mesmo que seja pouco, seu significado se torna vago.
Isso é um ponto ou um círculo? Na matemática, os pontos não são algo real, mas sim um conceito abstrato da lógica. Muitos estudiosos gregos foram pegos nessa pergunta: qual é a definição de ponto? Aqui os grandes filósofos gregos se reuniam. A primeira pessoa a definir o ponto foi Pitágoras. Ele afirmou que o ponto era uma linha sem extensão, mas com uma localização. Seu aluno, Platão, definiu o ponto como o início de uma linha. Então ele definiu um ponto como uma linha indivisível. Aristóteles contestou seu professor, Platão. Se um ponto é uma linha indivisível, deve haver um fim. Então, que fim é esse? Euclides citou todas as teorias sobre pontos de vários filósofos e chegou a uma conclusão. Ponto é o que não tem partes. Esta é a primeira frase de seu livro, Os Elementos. E uma linha e uma área. Os Elementos começa com 23 definições. A aula de Ptolomeu sobre os elementos torna-se intensa. Aquelas 23 definições não pertenciam somente a Euclides, mas a toda a Grécia. Euclides ensinou como provar as coisas ao rei usando essas definições. Esse é um legado para aqueles que interpretaram o mundo com a ajuda das definições encontradas no livro Os Elementos. Toda essa estrutura erguida pedra por pedra de seu alicerce é típica da mentalidade dos gregos antigos. Pensar também requer uma pedra fundamental da filosofia. Os postulados exercem o papel de algo que não pode ser provado, mas é correto. Em Os Elementos, de Euclides, são apresentados 5 postulados. O primeiro postulado. Pode-se traçar uma única reta ligando quaisquer dos pontos. Isso parece indiscutível, mas os gregos eram bem meticulosos. O segundo postulado. Uma linha reta pode ser estendida indefinidamente. Terceiro, um círculo pode ser traçado dado qualquer ponto como centro e qualquer distância como raio. Quarto, todos os ângulos retos são iguais uns aos outros. E, por fim, as linhas paralelas jamais se encontram.
Já se passaram 2000 anos desde que esse livro foi lançado pela primeira vez. Ele ainda tem influência em nossa vida moderna. Parece complicado, mas a sociedade contemporânea é construída em cima de postulados mutuamente combinados. Essa é a Estátua da Liberdade, no Porto de Nova York, um símbolo da independência e liberdade americana. Ela está segurando a Declaração da Independência na mão esquerda. A própria Declaração da Independência segue a estrutura dos elementos de Euclides. Ela começa com o postulado de que todos os homens são criados iguais e termina com um pedido de independência do governo britânico. Muitos livros, como Principia, de Isaac Newton, ou Ética, de Baruch de Spinoza, seguem a mesma forma de escrita de os elementos. Os Elementos é um texto quase perfeito que faz o coração de muitos intelectuais acelerar. Faça um triângulo normal com uma linha. Esse é o primeiro problema de Os Elementos. Podemos simplesmente traçá-lo aleatoriamente? Não, não podemos. Temos que começar por um ponto de partida escolhido. O professor disse que devemos usar essas definições e postulados. O primeiro problema, no entanto, é muito simples e fácil. Memorize os 5 postulados. Use o terceiro postulado. Primeiro, desenhe um círculo. Depois, desenhe outro. A seguir, o primeiro postulado é usado. Depois, ligue este ponto com aquele. E está pronto. 3 linhas formam um raio de um círculo. O comprimento delas é o mesmo, então é um triângulo equilátero. Pitágoras provou seu triângulo retângulo com métodos encontrados em Os Elementos. Muitos matemáticos modernos também os usam. Os Elementos começou com Pitágoras e foi completado por Euclides. Ele se tornou uma parte permanente da linguagem matemática. Depois da aula, o rei fez uma pergunta. Pode propor algo mais simples? Não existe uma maneira mais simples na geometria. Você, por acaso, está procurando um caminho mais simples? Sinto a essência desses grandes estudiosos que forjaram a essência da Grécia Antiga. Faça uma pausa neste mundo de lógica exata para a qual eles se dedicaram.
A prova na Grécia Antiga era um processo de dar cada passo lógico um a um. Tirar conclusões precipitadas era simplesmente inaceitável. A conclusão da lógica perfeita requer bastante precisão em cada estágio. Não existe uma maneira fácil de pular os passos. O espírito desse período é a essência da Grécia Antiga e da civilização. Parece difícil, mas é uma lição muito importante. Milhões de pessoas de todo o mundo ainda visitam a Grécia. O que estão procurando não é o país atual, mas o antigo estado da Grécia que prosperou há 2.500 anos. Eles estão procurando a essência grega. No próximo episódio, um país que adorava seu Deus e acreditava na eternidade. O número que eles criaram mudou a história da humanidade para sempre. Uma figura estranha representando a existência e a não existência. A história do zero, que coloca todo o início dentro do infinito. Terceiro episódio. Índia, a divindade dos números. Não deixe de assistir.